Atos, capítulo 9, versículo 10, diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vias, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero agradecer ao Espírito Santo pela oportunidade de poder falar essa mensagem. Foi o que Ele colocou no meu coração quando eu estava ali. Eu não sabia o que eu iria ministrar, e o Espírito Santo de Deus, Ele me deu a revelação quando eu estava aqui no culto. E essa passagem vai falar de um homem chamado Ananias. Eu creio que Ananias só aparece nesse momento na Bíblia, nesse momento no texto, onde o Senhor vem com uma visão para ele, e o Senhor já tinha colocado Ananias no pacote. Ananias quis resistir ao Espírito Santo. O Senhor tinha dado uma direção a Ananias, mas antes de dar a direção a Ananias, ele apareceu em visão a Saulo de Tarso, um homem que perseguia a igreja de Deus, um homem que matava cristãos. No coração dele ele se achava muito de Deus, ele matava as pessoas. Ele era uma pessoa zelosa pela lei, zelosa pela palavra, e ele matava os cristãos por acreditar que aquilo era uma seita que não vinha do reino de Deus, que aquilo era maligno. E por um entendimento que vinha dele, por um entendimento por espíritos facciosos, espíritos de divisão, ele perseguia a igreja e matava o povo de Deus. E o Senhor aparece em visão a Saulo, dizendo que um homem chamado Ananias iria até ele, iria visitá-lo, e que Ananias tinha algo para impartir com Saulo. Ele estava tendo um momento a sós com Deus. Deus o chama, o Senhor aparece a Saulo de Tarso em visão. A luz vem até Saulo, ele estava montado num cavalo, e ele cai prostrado em arrependimento. Não foi um homem que pregou a Saulo, mas foi o próprio Deus que apareceu àquele homem e pregou a palavra para Saulo de Tarso. Saulo se arrepende, chama o Senhor logo na visão, diz: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu faço? Ele logo reconhece Cristo como Senhor. Aleluia. Mas Saulo fica cego, e ele precisa, Deus faz assim, porque às vezes o próprio Deus pode causar algo em nós, ou permitir algo em nossas vidas. Ele próprio pode vir e nos curar, mas às vezes ele vai deixar que alguém seja usado por ele para estender as mãos sobre nossas vidas. Saulo precisava ser tratado no seu íntimo. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a destruição, mas na frente da honra vai a humildade. E Saulo precisava experimentar um pouco mais da porção de quem Deus é. Aleluia. Ele precisava entender que o Evangelho é para todos e é com humildade. E ele aparece para Ananias, um homem que eu creio que não era apóstolo. A Bíblia não diz que ele era apóstolo ou que ele era missionário, qual era a posição eclesiástica dele, mas nós vemos, lendo a mensagem, que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! E ele vai até o Senhor em oração e diz: Mas Deus, vem cá, você está vendo que esse homem é um homem perseguidor, é um homem sanguinário? Você já viu, Deus, quantos males ele tem feito contra o nosso povo? Às vezes nós achamos que por ter intimidade com Deus, que nós sabemos
A Bíblia diz que os pensamentos dele são muito mais elevados que os meus e os seus pensamentos. Ele pode dizer, Ananias, eu já apareci para ele e está tudo certo. Inclusive já falei que o nome do discípulo é Ananias. Não tem como você fugir da sua vocação, Ananias. Vai lá. O Senhor foi lá, deu o endereço a Ananias, disse tudo direitinho. E Ananias, cheio do Espírito Santo, não fez como Jonas. Ele cumpriu o rito, ele cumpriu o chamado do Senhor. Ele não só ouviu a voz, mas ele obedeceu. E quantas pessoas estão ouvindo a voz e não estão obedecendo? Uma coisa é você ouvir, a outra é você obedecer. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Naquele grande dia, Ele vai sim nos julgar segundo aquilo que nós ouvimos. Ele não vai nos julgar, Ele não vai nos cobrar algo que nós não sabemos, porque o Senhor, Ele é justiça. Ele não é injusto. Ele vai nos cobrar aquilo que nos foi entregue, aquilo que nos foi apresentado. E cada um vai ter uma cobrança segundo aquilo que ouviu, segundo aquilo que entendeu, segundo aquilo que sabia que era a voz de Deus. Então o Senhor vai e chama Ananias, e Ananias obedece. Ele obedece à vontade do Senhor. Ele chega na casa onde está Saulo, tendo um particular com Deus. E eu quero deixar aqui já algo grifado, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Às vezes pensamos que só se nós formos vamos ouvir Deus. Não. O mundo, tudo que foi criado tem glória de Deus. Aleluia. Saulo já estava vivenciando algo com o Senhor, mas ele precisava sim de um Ananias. Não fique achando que você tem toda a exclusividade da parte de Deus. Deus, Ele pode salvar da forma que Ele quiser. Aleluia. Aleluia. Não porque eu sou, não, nós não somos, não vou dizer que nós não somos nada não, porque somos embaixadores do reino de Deus, somos sacerdotes, somos príncipes e princesas, mas eu quero te dizer algo, que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores continua sentado. Aleluia. E Ele continua tendo controle de todas as coisas. Amém. Se eu e você não levantarmos para pregar a palavra, Ele vai levantar alguém para pregar a palavra. E se um ser humano não quiser pregar a palavra, Ele próprio vai visitar esse ser humano com sonhos, visões e revelações e vai dizer que tem uma obra na vida dessa pessoa. Aleluia. E o Senhor vai visitar Saulo. Saulo já estava tendo um particular com Deus, seu coração já estava quebrantado, para que pudesse crer no batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Para que pudesse crer que o Evangelho não era uma seita maligna, mas eram homens que estavam com o coração queimando. Aleluia. Por amor a Deus, através do Evangelho que foi pregado por Cristo Jesus. Aleluia. Ananias não vai usar o seu dom para vanglória, ele vai usar o dom que Cristo impartiu para ele, para manifestar a glória de Deus. Aleluia. Que nós possamos ser como esse Ananias, que não tinha título. Aparentemente, a Bíblia não fala, nesse texto não diz, era o apóstolo Ananias. Não, ele era um homem que tinha o Espírito Santo e obedeceu ao Espírito Santo. Aleluia. Tem muita gente impondo as mãos para mostrar o quão de Deus é. E ele vai impor as mãos sobre um homem que vai ser muito perseguido. Um homem que vai ser muito perseguido levando a palavra de Deus, era um vaso escolhido. Sabe o que às vezes nós fazemos? Ficamos com o síndrome de Jonas. Queremos escolher as pessoas que Deus vai escolher. Não, Ele escolhe quem Ele quer. Ele chama quem Ele quer. Ananias vai dizer assim, mas Deus, você está entendendo, Jesus, que esse cara ele matou várias pessoas. Quantos males ele está causando pelo Evangelho? Ele está destruindo o Senhor. Ele está destruindo o teu povo. Vai lá, Ananias. Vai lá porque ele é um vaso escolhido. Aleluia. Vai lá, Ananias, porque eu quero transformar este homem. Vai lá, Ananias, porque eu pego as coisas
O Senhor, Ele transforma. Ele transforma trevas em luz. Ele transforma luz em trevas. Ele transforma água em vinho. Ele transforma o que Ele quiser transformar. E se nós formos transformados por essa graça, o seu vizinho vai pular o carnaval a semana inteira. Mas quando terminar o carnaval, se Deus te mandar, você vai pregar para ele. Não, porque agora eu quero ver. Vai pegar um HIV, agora vai morrer, vai descer a sepultura. Que evangelho é esse que nós estamos cheios? O nosso coração está cheio de facção. Queremos que o outro morra sem conhecer a glória de Deus. E nós não éramos merecedores do evangelho. Não éramos merecedores, mas Cristo nos faz merecedores através do seu sangue. E às vezes achamos, porque temos 20 anos de evangelho, porque usamos a roupa que usamos, porque somos assim tão crentes, vamos para o céu depressa e o outro tem que queimar no inferno. Não! Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Eu e você, nós pecamos e erramos, não tínhamos sequer o direito de estarmos sentados aqui, ouvindo louvores tão maravilhosos, nem sequer ouvindo, mas cantando louvores maravilhosos, mencionando essa mensagem, essa palavra, porque Ele nos transforma para sermos instrumentos da sua graça, para transformar outras pessoas. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que o ímpio se converta. O Senhor não tem prazer na morte do homem que não o conhece, porque isso é sofrimento para Deus. Ele não nos criou para queimarmos no inferno, somos a sua imagem, a sua semelhança. Imagina como é que está o coração do Pai. A nação inteira brasileira nesse momento está, a maior parte dela se prostituindo. Se ela não está nas ruas, ela está diante de uma televisão vendo uma mulher nua sambando. A nação está se prostituindo. Como é que está o coração do Pai? Ele está triste. Quantas pessoas ainda hoje vão descer à sepultura sem seus nomes estarem escritos no livro da vida? Irmã, esse culto é um culto missionário e é por isso que Ele está nos confrontando. Aleluia. Ide, pregai o evangelho a toda, ao legalzinho, ao bonitinho, ao que te dá paz do Senhor, aquele que te dá uma comida, não, a toda e qualquer criatura. Glória. Aleluia. E o Senhor nos deu um ensinamento. Ele pregou o evangelho e Ele foi morto, crucificado. Nós não queremos morrer, por isso não pregamos o evangelho. Não queremos ser envergonhados, por isso não pregamos o evangelho. Não queremos que a pessoa ache que a gente é bitolado, ou louco, ou doido, por isso não pregamos o evangelho. Queremos clubinhos, queremos ficar perto só de pessoas que nos fazem bem. Eu vou entrar na igreja e vou ficar feliz, porque hoje é o culto de domingo, hoje eu me visto como crente, hoje eu dou a paz do Senhor, eu vou ouvir um louvor e vou ficar emocionado, eu vou ouvir uma pregação e vai ficar tudo bem. Fazemos da igreja um clubinho e esquecemos que esse lugar é um lugar para sermos cheios do Espírito Santo, para pregarmos a palavra lá fora. Lá fora, irmão, depois que você sair daqui, você vai ser confrontado. Vão cuspir na sua cara. Alguns familiares vão dizer que você não é de Deus. Algumas pessoas vão duvidar da sua fé. Algumas pessoas vão olhar para você e vão te menosprezar. Mas continue cheio do Espírito Santo. Pregue a palavra. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Quem é que quer ir para o inferno? Ninguém quer? Por que você quer que a pessoa que mora do seu lado, na sua família, vá para o inferno? Meu Deus. Se você não quer ir para lá, por que você quer? Não, irmão, não, irmã, eu não quero não, você quer sim. Você não abre a sua boca para poder pregar o evangelho. Você tem vergonha da palavra de Deus. Sabe por que nós envergonhamos da palavra de Deus? Simples. É simples. Eu vou falar agora uma coisa, parece que é pesada, mas é real. Nós não nos envergonhamos da palavra,
nos envergonhamos de nós, porque quando abrimos a boca para dizer a palavra, o outro vai nos julgar. Se nós cumprimos a palavra ou não cumprimos. Você não tem vergonha do Evangelho. Você tem vergonha de não viver o Evangelho. O outro não aceitar a Jesus. O outro não aceitar a Jesus, porque você não é um exemplo de Evangelho. Meu Deus. Aleluia. Paulo vai dizer o quê? Sejam meus imitadores. Olhem para mim. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia. Quem aqui tem a coragem, a ousadia de dizer para alguém, me imita? Sabe por quê, irmãos? Porque falam mal de todo mundo. As pessoas lá fora, mas o pastor rouba, mas o fulano tal. Não tem problema não, irmão. Não olha para o pastor que rouba não, olha para mim. Olha para mim que caminho ao seu lado. Olhe para mim que sou o seu parente. Olhe para mim que sou o seu vizinho. Olha para mim. Meu Deus. Glória a Deus. A gente está desviando o olhar das pessoas para nós, para que elas olhem para os outros. Não. As pessoas têm que olhar para mim. As pessoas têm que olhar para você. Chama a atenção de alguém, diz para essa pessoa lá fora. Não olha lá para fora não. Não olha pro presidente não. Pro ex-presidente. Não olha não. Olha para mim. Maravilha. Glória. Quando Paulo, ele é usado pelo Espírito Santo, ele vai falar com os pastores, ele vai dizer que aqueles que deveriam ser instituídos, diáconos, presbíteros, aqueles que iriam sentar nos altares, iriam estar ali pregando a palavra, tinham que ser homens que tinham que ter bem sujeitas as suas casas, as suas famílias, os seus filhos, suas esposas, seus maridos tinham que ser homens excelentes, para depois exercer um lugar de honra na casa do Senhor, para que não houvesse escândalo. Os escândalos vêm porque estão levantando homens que não são chamados por Deus. É verdade. A igreja ficou política. Eu vou levantar um presbítero, um diácono e um evangelista, não porque ele é cheio de Deus, mas porque me agrada. O Senhor vai falar o que para Ananias? Ananias, vai lá, porque é um vaso escolhido. Quem escolheu não foi o pastor, não foi o líder, não foi o homem. Quem escolheu foi o próprio Deus. Aleluia. E Saulo não fez nada para agradar ao Senhor para que fosse escolhido. Jeremias vai dizer, o Senhor vai dizer para o profeta, eu te escolhi. Para as nações eu te dei por profeta. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar e me levantar. Deus, quando eu estava informe no ventre da minha mãe, tu já me conhecia. Tem alguém pulando carnaval lá fora, escolhido, vaso escolhido. Você é um Ananias que vai pregar para ele. Esse Saulo que está lá fora já teve até um particular com Deus. Você só vai lá regar e Deus vai dar um crescimento. Aleluia! O Evangelho é a boa semente que temos que espalhar. O Evangelho é para salvação, não é para perdição. Estamos fazendo como Jonas. Vai para Nínive, Jonas. Não. Aqueles ninivitas lá, o senhor não sabe quem eles são? Eu vou para Tarsis. E entramos em processos com Deus que não deveríamos entrar por não obedecê-lo. Estamos retardando a glória de Deus em nossas vidas. Estamos no ventre do peixe porque não queremos ir para Nínive, porque achamos que os ninivitas não são dignos da palavra que nós carregamos. Você só é digno pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Sabe o que está acontecendo?
querendo ser Ananias. E se Deus quiser te usar, Ananias, para você ser um anônimo e Ele levantar um grande ministério através de você. Deus pode te usar, Ananias. Você não vai ser conhecido, mas o meu nome será conhecido através de um Paulo. Todo mundo hoje em dia quer ser Paulo. Todo mundo hoje em dia quer carregar uma grande revelação. Ninguém quer ser Ananias, que ninguém está vendo, mas está lá colocando a mão e está derramando o Espírito Santo. Aquilo que você dá com a sua mão direita, a sua mão esquerda não precisa saber. Você orou por alguém, glória a Deus, não precisa contar. Você foi visitar e alguém foi batizado, conte para testemunhar e para glorificar o nome do Senhor, mas não para se exaltar, porque o único que deve ser exaltado é o Senhor. Lá no livro de 1 Coríntios vai falar sobre os dons espirituais. Você pode falar em mistérios, a língua dos anjos, pode ter todos os tipos de dons, mas se você não tiver amor, não serve para nada. O dom ministrado sem amor não glorifica o nome do Senhor. Ainda que eu exorte a igreja do Senhor com a palavra dele, com o dom que ele me deu, se eu não tiver amor, não serve para nada. Nós precisamos executar os dons ministeriais com amor. Se você vai entregar uma profecia, entregue com amor. Se você vai pregar a palavra, pregue com o coração quebrantado diante do Senhor. Deus, que ouça uma palavra e se arrependam. Sabe por que o avivamento está acontecendo nos Estados Unidos? Porque um jovem ajoelhado começou a pedir perdão dos seus piores pecados. Ele começou a rasgar o coração e pedir a Deus, me perdoa. Ele não se achava digno e por isso agora veio. Quando nós começarmos a entender que não somos dignos dessa graça, vai vir o avivamento. Pedro começa a pregar para a igreja de Antioquia e ele começa a jogar a responsabilidade sobre aquelas pessoas. Vocês mataram o Messias. E eles começam a ficar com seus corações constrangidos. Eles começam a se perguntar: mas como é que nós fazemos para aceitar esse Cristo? Se arrependam. A igreja precisa voltar a se arrepender. Arrependimento para que a glória dele desça. João Batista pregava arrependimento no deserto. E quando o ministério de Jesus começa a querer acender, o que João Batista diz? Tá tudo certo, que ele cresça, que eu diminua e que ele cresça. E para o ministério de Jesus começar a ser um ministério afamado, infelizmente o profeta foi decepado. Infelizmente o profeta João Batista foi morto. Para Eliseu carregar a porção dobrada, Elias foi levado. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou não para recarregar glória de homens, mas a glória que é para Ele. Aleluia! Todo mundo quer evidência, todo mundo quer seguidores, mas ninguém quer fazer seguidores de verdade. Vai revelar. Façam seguidores, não. Jesus não quer seguidores, eu quero discípulos. Glória a Deus. Os pastores agora não querem mais ser pastores de ovelhas, querem ser pastores famosos. Querem ter visualização na internet. Os evangelistas, eles não pregam mais nas ruas para que as pessoas se arrependam e se convertam a Cristo. Não, eles pregam fazendo as lives para que as pessoas vejam quão piedosos eles são. Antigamente não tinha rede social e a igreja crescia e se multiplicava. A igreja não só crescia e se multiplicava, não. Ela tinha sinais, milagres, prodígios e maravilhas. A igreja tem crescido, mas poucos são os sinais que temos observado ultimamente em nosso meio. Porque os corações não estão convertidos realmente a Cristo.
E eu creio que é isso que Ele está chamando nesse tempo, a minha e a sua atenção. Se arrependam para que vocês possam ser cheios do Espírito. E essa é a mensagem para que a gente possa ser enviado. Porque antes de ser enviado tem que ter o arrependimento. Ele vai pregar. Jesus sempre vai pregar para a gente. Ele sempre vai nos ensinar alguma coisa. Eu tenho certeza que Ananias, mesmo sendo um homem cheio do Espírito Santo, precisava aprender algo com Deus. Maravilha. O Espírito Santo pregou para Ananias. Não, Ananias, você está aí se achando, se vangloriando que você vai ter que ir lá pregar, não. Sabe qual foi a pregação que Paulo recebeu? E por isso depois teve a visitação do Espírito do próprio Jesus em visão? Essa é a minha ótica. Sabe qual foi a pregação? A pregação que Paulo teve não foram de palavras, mas foi de demonstração de poder. Sabe como? Ele via homens e mulheres que eram destruídos, mortos, mas não negavam a sua fé. Paulo viu a pregação a olho nu. Não eram pessoas que estavam só com a Bíblia aberta, não tinha Bíblia, né? Mas que estavam em praças pregando para mostrar o quão eloquente eram. Não, eles pregavam com suas vidas, eles morriam. Era assim que o Evangelho era pregado no dia. Glória a Deus, aleluia. Eles morriam, mas não negavam a sua fé. Hoje nós não morremos, mas ainda assim negamos a nossa fé em Cristo. Alguém precisa ver você, eu, nós morremos para que se converta ao Evangelho de Cristo. Evangelho com atitudes, não só de palavras. As pessoas não estão se convertendo, sabe por quê? Poucas atitudes e muita palavra. Não, a palavra só tem autoridade se a sua vida é carregada de atitude. Paulo vai dizer, eu vim a vocês, não foi com palavras de persuasão, mas eu vim com demonstração de poder. O evangelho que Paulo pregava tinha poder. O evangelho que Paulo pregava não agradava, não confrontava, mas também salvava. Esse evangelho não está confrontando ninguém, mas também não está salvando. Tem muitos que estão ouvindo essa pregação, irmãos, infelizmente não estão no carnaval, mas estão no meio de nós, no meio da congregação. Não vão pular o carnaval, mas vão para o inferno, igual aqueles que estão lá se prostituindo porque não obedecem a palavra. Eita glória! Glória! Aleluia! Aí eu te faço uma pergunta. Fala, Jesus! Eu te faço uma pergunta. Aleluia! Eu te faço uma pergunta. É melhor estar aqui ouvindo essa mensagem ou estar lá fora dançando carnaval? Eu não estou mandando você ir lá, não. É porque tem gente no nosso meio criticando que a gente está sendo sincero consigo mesmo. Ele está lá porque ele não conhece Jesus. Tem gente aqui que conhece Jesus e está pior do que está lá fora. Coração amargo, coração ruim, fala mal dos outros, mata ovelhas aqui dentro. Aleluia! Deus, aleluia. Nós precisamos mudar nosso comportamento. Quem está lá fora no carnaval só está porque a igreja não está exercendo o seu papel. Eu vou terminar a mensagem que diz lá em Romanos: o mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Tem pouca manifestação dos filhos de Deus. É por isso que o mundo está lá fora queimando em trevas. Eles estão lá porque a igreja está morrendo. Laodiceia. Ananias, vai lá, meu filho, na rua tal, endereço tal, e vai pregar pro matador, porque eu vou converter esse matador em um servo cheio do Espírito Santo. Prega, irmão, porque quem menos você espera vai se converter. E vai ser tão cheio do Espírito Santo para fazer aquilo que às vezes nem você tem coragem de fazer. Porque o Senhor veio escolher as coisas loucas deste mundo.
Ele pegou as coisas desprezíveis, aqueles que não são, aquele seu parente, aquele macumbeiro, aquele feiticeiro. Ele vai servir Jesus melhor do que você. Então prega a palavra para ele. Ele está lá no engano porque a revelação não chegou até ele. Meu Deus, aleluia. Mas que nessa noite nós possamos ser como Ananias. Não só ouvir a voz, mas obedecer. E mais que isso, nos converter. Chega de pregador igual Jonas. Jesus, aleluia. Chega de Jonas que acha que todo mundo tem que morrer para o inferno. A graça veio para que nós possamos ser salvos. Não é para viver de qualquer maneira, não. Mas é que possamos ser salvos. Tem gente que está no carnaval, mas tem uma língua gigante. Mata profeta, mata pastores, mata líderes. Pessoas que sentam aí e falam mal dos seus pastores, dos seus ministros. Homens e mulheres que Deus levantou. E quando o homem e a mulher de Deus caem, tripudiam mais o homem e a mulher de Deus. Eles caíram porque muitas vezes estavam sozinhos. Muitos líderes caem porque têm que carregar um fardo pesado. E nós temos que ajudar uns aos outros a carregar os seus fardos. Homens e mulheres que se entregaram para a obra, mas caíram, infelizmente, porque não tinham com quem contar, quem conversar, com quem compartilhar. É difícil, irmão. Nem todo mundo quer carregar a sua cruz. Mas o Senhor nos chamou para o arrependimento. Maravilha. Você, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Eu não vim te agradar com uma mensagem. Eu vim falar aquilo que o Espírito Santo mandou eu te dizer. Amém. E se você ouviu essa palavra, se eu ouvi essa mensagem, é para que nós possamos ser tão cheios do Espírito Santo que nada e ninguém venha parar a glória de Deus em nossas vidas. Eu quero terminar a mensagem orando. Senhor Espírito Santo, muito obrigada pela tua palavra. Eu te louvarei, Senhor, e eu te exaltarei. O Senhor é meu pastor. Deus, eu quero te entregar os corações que estão aqui neste lugar nessa noite. Eu te peço, nos perdoe, Pai, por sermos às vezes negligentes, por julgarmos as pessoas pela aparência e não pregarmos a palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajude a entender que o véu foi rasgado e nos dá, Pai, a sabedoria que precisamos para ganhar almas, porque a tua palavra diz que sábio é quem ganha almas. Que possamos ser sábios para ganhar almas para o Senhor. Nos dê sabedoria, Pai, para ganhar aquele que é, o que não é. Que possamos ter sabedoria para entrar e sair aonde o Senhor nos enviar.